Olá, Luciano, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Luz e Vida. Eu sou o Wellington, fundador dessa comunidade. Esse aqui é o curso de Vida em Comunidade. E nesse nosso encontro de hoje, nós vamos continuar falando sobre o cotidiano, entrando hoje mais especificamente na vida política da comunidade. Sim, toda a comunidade tem uma vida política. E ao contrário do que a gente pensa, política não é só a politicagem que a gente muito vê no Brasil. Essas trocas de favores ou essa corrupção que nós vemos no Brasil. Nós temos como cristãos que tirar essa consciência de politicagem que nós percebemos em nosso país e entender a política como a essência da vida humana. Todo ser humano é político e em todos os ambientes da nossa vida existe a política. Existe a política da nossa casa, da vida em comunidade, a política da igreja. E a política é algo muito bom, importante para a vivência humana. Então, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal se não é inscrito e participe da promoção dos 1000 inscritos que está aqui na descrição do nosso vídeo, tá? E esteja conosco porque nós vamos hoje falar sobre a dimensão política da vida em comunidade. Estamos falando sobre o cotidiano, esse segundo módulo aqui do nosso curso de Vida e Comunidade. Lembrando que todas as reflexões aqui são inspiradas no livro do autor francês Jean Vanier, Comunidade do Gado, Perdão e da Festa. Você pode adquirir também esse livro para a editora Paulinas ou outras editoras. A comunidade, ela não pode ser simplesmente um lugar de refúgio. A comunidade é um lugar de refúgio, um lugar não simplesmente um lugar tranquilo, um lugar que a gente foge da realidade do mundo, a gente foge da realidade do nosso país. Não, a vida em comunidade, a vida de igreja como cristãos, nós temos que ser pessoas que estão conscientes de toda a existência, de toda a história, de toda a vida humana, política, social e religiosa da nossa igreja, do nosso país e do nosso mundo. Nós não estamos alheios a nada disso. Nós precisamos estar dentro de todo esse processo. A comunidade cristã não pode então ficar à margem da sociedade jamais, né? Elas não são só lugares de emoção, como uma droga que nos tira a tristeza do dia a dia, do cotidiano. Não são lugares simplesmente para acalmar o coração e a consciência, onde se foge do presente num sonho que vai além da consciência. A vida em comunidade não é esse sonho, esse lugar de distância, esse lugar de fantasia. Não podemos ver a comunidade como esse lugar de refúgio e de fantasia. Não, pelo contrário, são lugares de realização para ajudar cada pessoa a crescer na libertação interior, a fim de que o amor a todos os seres humanos possa existir como o amor que Jesus nos amou. Não há maior amor do que dar vida aos seus irmãos, aos meus irmãos, disse a mensagem de Jesus, que é muito clara para nós. Não há maior amor do que dar vida pelos outros. E a comunidade é esse lugar onde nós vamos experimentar a vivência, a convivência. Na convivência nós vamos fazer a experiência do amor. E na experiência do amor nós vamos viver assim como Jesus nos ensinou e nos pediu. Não há maior amor do que dar vida para os seus irmãos. A vida em comunidade não é então esse lugar de fantasia. Vamos tirar isso do nosso pensamento. Não é um lugar onde nós vamos simplesmente viver a emoção dos momentos de oração, a profundidade do Espírito Santo, a vivência do Espírito. E justamente a vivência do Espírito não nos leva a algo fantasioso. Quem vive a vida no Espírito fantasiosamente está fugindo da essência do próprio Espírito. Porque o Espírito nos leva à consciência. Veja, os discípulos não tinham total consciência da vida espiritual, da vida social, antes de receber a graça do batismo do Espírito Santo em Pentecostes. Mas quando eles receberam a força do Espírito em Pentecostes, abriu a mente dos discípulos e dos apóstolos para toda a existência e toda a vivência humana. Claro, a vida espiritual, o uso dos dons, dos carismas, mas também eles entenderam o seu papel na sociedade como cristãos. E é preciso também que toda a comunidade exerça esse papel como cristão na sociedade. Não estamos aqui para
formar grupos existenciais políticos. Nós não estamos aqui para ser esquerdistas ou para ser da direita ou da esquerda. Nós não estamos aqui como comunidade simplesmente para uma dimensão de politicagem, onde nós somos obcecados pela política e onde nós somos anticomunistas ou onde nós somos anticapitalistas e nós estamos nessa briga para puxar um lado e o outro para ver qual que é o nosso lado. A vida em comunidade não é isso. E a política verdadeira não é isso. Infelizmente no nosso Brasil hoje nós estamos vivendo uma briga de consciências e onde não se há respeito pela visão política de cada um, né? Visão política na questão social. É preciso ter consciência e é preciso ter esse respeito. Eu não tenho a mesma visão que você. E você não tem a mesma visão que o fulano, o ciclano e o beltrano. E é preciso respeitar essas visões, é preciso escutar o lado de cada um, e é preciso, no Evangelho, então, encontrar a vida em comum de cada um. Vamos entender que a vida em comunidade pode ser, e é com certeza, a solução para toda a vida social. Existiam várias vertentes políticas que nos levaram ao socialismo. Socialismo onde todos eram iguais, onde todos tinham as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo isso se tornou como se fosse uma ditadura política, onde o governo, onde os governantes tinham total poder sobre a população. E também isso não é consciência de comunidade. Não a consciência que Jesus nos ensinou. A vida em comunidade, então, pode ser e é a resposta para uma vida social, uma vida comum, e uma vida em comunidade pode ser a resposta para todas as coisas do mundo na vida social. Se a gente vivesse em comunidade, todos nós, não existiriam pobres nem ricos. Se a gente vivesse em comunidade de verdade, ninguém passaria fome e necessidade. Assim como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles tinham tudo em comum e não dividiam seus bens com alegria e não tinham necessitados no meio deles. Olha, a essência da vida em comunidade que vem de Jesus é uma essência onde todos são iguais. Se a gente tirasse esses esforços que muitas pessoas e muitos cristãos têm, cristãos evangélicos, protestantes ou católicos ou de outras denominações, têm tanta força para seus debates políticos, para dizer que é comunista, ou para dizer que é capitalista, que é para dizer que era da esquerda ou da direita, que é de um ou de outro. Se eles envolvessem esses esforços para formar comunidades, o nosso mundo seria melhor. Claro, a comunidade não é para ser aquele grande processo onde forma essa igualdade social. A comunidade é para ser pequenos esforços, onde em pequenos grupos, onde em pequenas consciências, em cada pessoa, nós vamos formando então essa igualdade social, onde todos são iguais, mas todos são diferentes. É uma consciência cristã. Há diversidade na igualdade. A unidade na diversidade. Nós somos todos diferentes uns dos outros, mas nós podemos ser uma só pessoa em Cristo Jesus. Igualdade não é dar coisas iguais para todo mundo. Igualdade é dar aquilo que cada um precisa. Eu lembro sempre de uma figurinha, e se eu conseguir eu vou colocar ela aqui para você ver. É uma figurinha onde 3 pessoas estão assistindo o jogo e por cima de um muro. E cada um recebe um banquinho do mesmo tamanho. Só que tem o baixinho, tem o mais ou menos, né, o médio, e tem o grandão. O grandão, com o banquinho, ele consegue ver. O médio, né, ficando na pontinha do pé, também consegue ver mais ou menos o jogo. Mas o naniquinho, o pequenininho, não consegue. Porque não teve igualdade. Igualdade seria cada um receber um banquinho conforme a necessidade dele. Né? O maior é um banquinho menor, o médio um banquinho médio e o pequenininho um banquinho grande, porque ele precisa ficar um pouquinho mais alto para poder ver o jogo. Isso é igualdade. E a vida em comunidade, na dimensão política, vai nos levar a essa esperança de que nós podemos construir um mundo melhor na igualdade.
A mesma coisa vai ser dita com militâncias de grandes causas, né? Algumas pessoas lutam pela paz, mas muitas vezes isso é feito de forma agressiva. Lutar pela paz, pela igualdade e ser agressivo é totalmente contraditório àquilo que ele está lutando pela paz e ser agressivo. Impor a paz para as pessoas, impor a sua consciência, impor a sua ideologia é totalmente contrário àquilo que você está pregando. Será que uma forma de engajamento não seria inspirante nas comunidades, na qual se aprenderia a reconciliar-se, a aceitar as diferenças e as próprias trevas de cada um, e na qual se aprenderia a celebrá-las? Será que a comunidade não poderia ser inspiradora, a vida em comunidade inspiradora, para que a gente aprendesse a reconciliar uns com os outros, a perdoar, a amar uns aos outros, a conviver com as diferenças e aceitar as diferenças, aprender a conviver com as próprias trevas e acolher as próprias trevas no seu interior e aprender a trabalhar com elas, aprender a curar, transformar as suas trevas e celebrar todas essas coisas juntos, unidos, com amor? Como é perigoso grupos que lutam por causas humanitárias, que tenham atitudes agressivas e dividir o mundo entre bons e maus. Você faz uma causa humanitária, uma causa boa, mas muitas vezes a gente divide o mundo. Nós somos os bons porque nós estamos fazendo o melhor, nós estamos fazendo cesta básica, nós estamos indo aos teus pobres, nós estamos cuidando das crianças, dos órfãos, dos moradores de rua, e aqueles ali que são contra o nosso trabalho, aqueles ali que não fazem isso, não fazem nada, são maus. Nem sempre o mundo é dividido entre os bons e os maus. É o tipo de elitismo que pode ser perigoso e conduz a uma espécie de apartheid, de opressão àqueles que não compartilham com as ideias do seu grupo. Veja, aqueles que não compartilham com as ideias do nosso grupo nem sempre são contra nós. Mas é preciso entender que eles têm ideias diferentes, consciências diferentes, e eles podem ajudar o mundo a ser melhor do jeito deles. Isso é a vida em comunidade, unidade na diversidade. Se nós pegarmos a diversidade de cada pessoa, o dom de cada um, a existência de cada um, e juntarmos isso tudo num só lugar e aprendermos a nos abrir nas diferenças e entender as diferenças, nós poderemos formar uma vida melhor. Muitas vezes, infelizmente, até dentro da nossa própria igreja, nós temos essa dificuldade de acolher uns aos outros. Como é difícil, né, a gente acolher aquele que pensa diferente de nós. A Igreja Católica é uma diversidade de dons e carismas. O Espírito garantiu que nós sejamos essa diferença, nós sejamos essa diversidade. E a sua pastoral, o seu movimento, a sua comunidade tem dons maravilhosos que podem ser unidos à nossa comunidade, à nossa pastoral, ao nosso movimento, e nós podemos formar uma igreja mais sólida. Mas muitos de nós, com um pensamento muito pequenininho, acham que a minha pastoral é a melhor e é a mais importante. Se fala muito na igreja e se pensa muito na pastoral em conjunto. E era uma realidade que já deveria existir. Veja, porque se a pastoral da criança acolhe a criança, acolhe a criança na sua essência, vai trabalhando com a criança, trabalha com a mãe, com a gestante, e ela percebe que dentro daquela família tem um doente, claro, ela não vai fazer o trabalho de visitar o doente, cuidar do doente, mas ela pode conviver junto com a pastoral da saúde e as duas pastorais trabalhem junto com aquela família para formar ali uma pastoral em conjunto. Da mesma forma, as duas vão perceber que a família tem ali os seus dificuldades familiares, o casal tem os seus problemas, e ali então eles podem convidar a pastoral familiar para vir visitar a família e também fazer o trabalho que eles têm importante ali com a família. Da mesma forma, a pastoral familiar vai perceber que ali tem jovens e que não se sentem engajados na igreja e que eles podem perceber que a pastoral da juventude, ou o Ministério Jovem da RCC, ou o EJC, podem ser importantes para aquela família, então convidem eles também para ir junto com aquela família para chamar os jovens para ir na igreja. Veja, todos os pastorais e movimentos são importantes. E nós podemos trabalhar todos juntos na mesma essência. E não precisa a gente ser maior um que os outros.
comunidade Luz e Vida sempre tem buscado essa realidade. Por consciência. Nós não somos mais importantes que as demais, mas nós podemos conviver com todos os ministérios, as pastorais, movimentos, e nós podemos ajudar uns aos outros. Tudo tem a nos ensinar as comunidades mais pobres. Se as comunidades mais pobres, mais simples, sem tantos gastos, sem necessitar tanto de televisão e tecnologia, sem necessitar tanto de um estilo de vida mais elevado, existe mais comunidades assim, teriam mais capacidade também de ter relações uns com os outros, de conviver, de amar. Não seria um dos melhores meios para acabar com o fosso que separa cada dia mais os pobres e os ricos? Viver a simplicidade, viver a humildade e, sobretudo, ter a convivência uns com os outros. Quanto mais tempo a gente tem para se envolver com certas coisas, certas tecnologias, claro, isso é importante, é bom para nós. Como eu estou chegando até você pela tecnologia, né? Pelo YouTube, isso é bom, isso é importante. Mas se a gente largasse um pouquinho os nossos celulares, nossos computadores, nossas televisões e a gente vivesse em comunidade, não seria melhor? A nossa vida não enriqueceria? Quantas famílias ficam ao redor da televisão o dia inteiro, mas não tem tempo para sentar à mesa, se alimentar juntos e conviver? Quantos pais e mães não sabem onde os filhos estão, o que eles fazem e o que eles estão vendo? Que tristeza, né? Mas quanto mais angustiado for o ser humano, quanto mais ele for apegado a essas coisas, mais ele se apegará em salvadores fanáticos que quer em ordem política, quer em ordem psicanalística ou quer em ordem social, religiosa ou mística. Ou seja, querem esquecer na correria do dia a dia e nessas coisas os estímulos que nos levam à tristeza, à solidão. Correm facilmente para esses meios fanáticos, seja por salvadores políticos, por salvadores religiosos, por salvadores místicos. Hoje em dia, como as pessoas têm buscado essas pessoas que parecem que são salvadores, que vão mudar tudo, porque ele está ali no comando. Porque nós vamos naquela igreja, nós vamos naquele culto. Até mesmo dentro da igreja católica, eu fico triste com isso, que as pessoas às vezes vão aos encontros porque é o fulano que está pregando. Mas a palavra de Deus é uma só. Se for o padre fulano ou o padre ciclano, a palavra de Deus vai ser pregada. A experiência com Deus vai ser vivida. Se for o missionário tal ou o missionário outro, a palavra de Deus vai ser pregada, anunciada, nós vamos fazer a experiência com Deus, porque isso não depende do instrumento, depende da minha abertura para Deus. Claro, tem instrumentos melhores que outros, né? A gente pode escolher um violão simplesinho, ou podemos escolher um violão elétrico que vai trazer mais som, mas no final das contas, a mensagem é a mesma. As comunidades devem ser sinal de que é possível viver humanamente, que mesmo nas nossas estruturas atuais, não é preciso ser escravos de formas de trabalho, de economia desumanas, de lazeres artificiais ou excitantes. Uma comunidade é, em essência, um lugar em que se aprende a viver ao ritmo da pessoa, das dimensões do coração e ao ritmo da natureza. Nós somos feitos da terra e nós necessitamos da terra, da natureza. Quanto mais próximos da natureza nós estivermos, mais próximos uns dos outros nós vamos estar. E as comunidades precisam ser esse lugar. Um lugar que mesmo nas estruturas atuais, mesmo com a tecnologia, com os meios de comunicação, mesmo com tudo isso, nós sejamos um lugar onde o trabalho não seja desumano, a economia não seja desumana, onde os lazeres não sejam tão artificiais ou simplesmente excitantes para nos fazer ser felizes e alegres. A comunidade ela tem que estar na essência destas coisas e ela precisa estar próxima a essas coisas e não pode simplesmente estar fechada em si mesmo, ela precisa aparecer. A vida em comunidade é essa essência que nos leva então a essa consciência política um pouco mais aflorada. Quanto nós temos vivido uma economia desumana hoje, as pessoas só trabalham para ganhar cada vez mais, e esquecem que tem e precisam do tempo do lazer,
precisam tempo da família, precisam conviver com os filhos, precisam ter amigos, precisam descansar a mente, precisam de Deus, precisam rezar. E nós temos visto isso, que as pessoas têm fugido da sua realidade através de tantas e tantas coisas. Uma comunidade, então, não deve ser, antes de tudo, um grupo de choque, né? Um comando de heróis, uma assembleia de pessoas que querem ser sinal, mas uma assembleia de pessoas que querem ser sinal de que é possível que todos nós podemos viver sim juntos, que todos nós podemos nos amar, celebrar, que podemos trabalhar para um mundo melhor e de fraternidade e de paz. Nesse mundo tão materialista, em que os seres humanos muitas vezes se ignoram ou se matam uns aos outros, as comunidades devem ser sinal de que o amor é possível, de que para ser feliz não é preciso ter muito dinheiro. Pelo contrário, é possível sim ser feliz com pouco. É possível sim ser feliz desapegado de todas as coisas, dos bens materiais. É possível sim ser feliz simplesmente convivendo uns com os outros. Na antiguidade, as pessoas eram felizes e não tinham nada. Não tinham tecnologia, assim, que andar distâncias grandes para poder chegar nos lugares, não tinham carros, não tinham ônibus, não tinham trem, não tinha avião. E mesmo assim elas felizes. As pessoas não tinham celular e não tinham os meios de comunicação, mesmo assim eram felizes. Mas como que as pessoas hoje, mesmo com todas essas coisas que nos ajudam muito, eu estou aqui dizendo, e nós não vamos tirar todas essas coisas, pelo contrário, nós vamos continuar usando todas elas, porque é aquilo que nós chegamos no nosso mundo, mas as comunidades vão dizer que é possível ter tudo isso e ver o amor. Porque quantas pessoas hoje têm todas essas coisas e não se sentem próximos umas das outras? Nesse tempo de pandemia, quando as pessoas estão na depressão, e eu penso, para que depressão? Se eu tenho um celular na mão com um aplicativo que eu posso ligar para quem eu quiser, que eu posso conversar com quem eu quiser, mesmo longe, eu posso ali fazer uma chamada de vídeo, eu posso ver a pessoa, eu posso conversar, eu posso estar próximo, posso olhar olho no olho da pessoa. Claro, isso não substitui o abraço. Nossa, como é gostoso o abraço. E nesse tempo de pandemia, como a gente tem ficado longe disso. Mas pessoas mais amorosas e pessoas pouco amorosas também, que precisam muito de abraço. Quem é menos amoroso ainda precisa de mais abraço ainda. Como nós estamos sentindo falta desse aconchego um dos outros. Mas é tempo, tudo bem, é tempo necessário. Mas mesmo assim a gente pode ter o aconchego das pessoas através dos meios de comunicação. Através dos meios de comunicação eles podem nos ajudar a viver o amor, a comunidade, ter esse sinal, então, porque é possível que pessoas diferentes, que nós trabalhamos juntos com um mundo de fraternidade e paz. É possível quando a gente começar de nós mesmos. Quando a gente começar a aprender que é preciso que cada dia, cada um de nós aprendamos a viver e achar o nosso ritmo de amor e de vida interior e exterior. É preciso que a gente aprenda, e cada um de nós aprendendo, fazendo um pouco, cada vez, nós vamos então chegar a essa consciência, nós vamos chegar então a essa vivência da vida em comunidade, da vida política da comunidade. É importante, irmãos e irmãs, ter então no pensamento nosso que a vida política da comunidade é esse relacionar-se uns com os outros. Política, justamente, é essa arte de relacionar-se. É essa arte de conversação. A política é essa arte da gente chegar a um consenso. Para que existe a política? A gente chegar ao consenso da vida em comunidade, da vida em sociedade. Para que nós elegemos pessoas para decidir por nós? Porque não dá para os bilhões de pessoas do Brasil, os milhões de pessoas do nosso estado, as muitas pessoas da nossa cidade, decidimos por todos. Já pensou se todo mundo fosse dar a sua opinião? Não, a gente coloca uma pessoa lá, em nosso nome, a gente tem que falar com essa pessoa. Por isso que é importante, vou puxar na questão política brasileira, isso é importante quando a gente vota, a gente até esquece de quem a gente vota, porque a gente faz isso com forma mecânica, a gente faz isso só por fazer.
E o brasileiro tem medo da política por causa da politicagem que existe desde os primórdios do Brasil. Mas nós precisamos votar no fulano, lembrar que nós votamos o fulano e nós temos que cobrar o fulano de fazer aquilo que nós pensamos. Claro, não vai fazer tudo que a gente quer, porque o político não é aquele que vai fazer seus favores. Não é trocas políticas de favor, não. O político é aquele que vai falar por não seu nome. Vai chegar lá na Câmara de Vereadores, de Deputados, no Senado, vai falar no seu nome. Ele está lá para falar em seu nome, para decidir as coisas em seu nome. E se ele fizer algo errado, você, nós precisamos cobrar dele. Da mesma forma, na vida em comunidade, nós estamos ali vivenciando, nós vamos fazer a vivência política da vida em comunidade, para que todos nós tenhamos uma vida em comum, uma vida feliz, uma vida onde todos são iguais. Lembrando que a igualdade não é receber todas as mesmas coisas, mas receber na proporção que cada um de nós precisamos. Infelizmente, nós não vivemos isso no nosso mundo. A gente vai aí pelos benefícios. As pessoas recebem o mesmo valor. Você vai saber se aquela família realmente precisa daquele valor todo. Ou será que aquela família precisa só daquilo? Para algumas famílias, aquele valor é muito e é bom, é suficiente. Para outras famílias, aquele valor não é suficiente, precisaria de mais. E para outras famílias, aquele valor é demais da conta. Eles estão ganhando demais, mais do que precisam. É por isso que nossa igualdade não deve ser simplesmente igual, mas deve ser a igualdade naquilo que cada um necessita, naquilo que cada um precisa. Quando eu penso, por exemplo, na distribuição de cesta básica na nossa própria igreja, eu penso na distribuição de cesta básica onde a gente vê a realidade da família, e na realidade da família a gente faz ali uma cesta. Porque às vezes eu faço uma cesta grande, bitela, né? E a família tem 2 pessoas. E às vezes eu faço a mesma cesta, mas a família tem 10 pessoas. Deixa a diferença. Para aquela família que só tem 2, aquilo vai durar muito tempo, às vezes vai até estragar. Mas para aquela família que tem 10, às vezes aquilo que a gente está doando só vai durar uma semana. E não vai ser suficiente e a gente não vai ajudar. Então é preciso repartir as coisas de forma igualitária, naquilo que as pessoas realmente necessitam, na essência de cada um. Faça esse pensamento com você, pensa aí contigo, e se possível faça os comentários aqui do que... Porque falar de política é muito contraditório, às vezes vocês vão ter outras opiniões que eu, vai colocando aí nos comentários, vai mandando mensagem para mim. Aqui na descrição tem o nosso telefone, nosso e-mail, nosso WhatsApp, manda pra gente que a gente quer, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. E pense bem, reflita mais sobre isso, porque a essência da vida política está dentro da vida comunitária. Falar de política é falar da essência humana, e é por isso que a gente fala em todos os momentos. E se a gente viver mais comunidade, pode ter certeza que a nossa sociedade vai ser melhor. Comunidade onde que todos são iguais e onde cada um recebe aquilo que é necessário para si. Lembrando em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42 seguintes, eles viviam em comum, dividiam seus bens com alegria, e no meio deles não tinha necessitados, porque cada um recebia aquilo que necessitava. No próximo encontro, no nosso próximo vídeo, nós vamos entrar no terceiro módulo, onde nós vamos falar sobre um coração, uma alma, um espírito. Eu vou entrar mais especificamente no que é a comunidade. A essência da comunidade é isso aí. Uma alma, um coração, um espírito. Vivemos a unidade na diversidade. Então nós vamos entrar um pouquinho nisso nesse terceiro módulo aqui do nosso curso Vida em Comunidade. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva se você não é inscrito, participe da promoção dos 1000 inscritos, está aqui na descrição. Vai lá no nosso Facebook, Comunidade Luz e Vida, ou lá no Instagram, com.luz.e.vida, e curta essa postagem aqui, compartilhe essa postagem, por favor, põe lá nos seus status, compartilha no seu Facebook, põe lá no seu perfil, copie, faz print, cole, manda para seus amigos
no WhatsApp, para todo mundo participar conosco. Nós estamos aqui quase chegando aos 300 inscritos. Graças a Deus, obrigado por você se inscrever no nosso canal, obrigado por você compartilhar conosco, porque você está vivendo conosco, mas nós queremos chegar aos 1000 inscritos ainda esse mês de setembro. É possível? É, mas com a sua ajuda. Ajuda aí, colabora com a gente, compartilha os vídeos, compartilha o nosso canal, peça as pessoas, os seus amigos para curtir. E a gente vai alcançar os 1000 inscritos, nós vamos estar sorteando para os 1000 inscritos aqui do nosso canal, os 1000 inscritos lá do Facebook. Lá no Facebook a gente já tem uns 1100 inscritos, né? Que bom, graças a Deus, 1100 curtidas. Mas lá no Instagram também nós estamos chegando aos 400 pessoas, seguidores. Nós vamos também chegar aos 1000 seguidores lá no Instagram. Faça as 3 coisas para nós: curta o nosso canal lá no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, que isso ajuda muito, e compartilhe com seus amigos. A gente agradece muito a sua colaboração. Um forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês, a sua comunidade, o seu grupo, sua pastoral, o seu movimento e a sua vida. E continuemos fiéis ao chamado de Deus para a nossa vida em comunidade. Com Santa Teresa nós dizemos: no coração da igreja eu serei o amor.